Na aula de hoje, iremos falar sobre o diagrama de sequência do sistema. Um diagrama de sistema ilustra os eventos gerados pelos atores. Então, sua criação é dependente do desenvolvimento prévio dos casos de uso. Então, nós previamente fizemos um estudo sobre os diagramas de caso de uso. Naquela oportunidade, identificamos os diferentes requisitos funcionais que irão descrever o comportamento do sistema. Então, no caso, num primeiro momento, nós iremos identificar quais são os atores, quais são as funcionalidades que o sistema oferece e iremos identificar as associações entre cada um dos atores com suas respectivas funcionalidades. A partir desse ponto, nós iremos então aproveitar esse conhecimento referente aos diagramas de caso de uso para criar o nosso diagrama de sequência. Então, antes de avançarmos sobre esse tópico, é importante discutirmos um pouco sobre o contexto no qual ele está inserido e falar sobre o comportamento que o sistema deve possuir. Antes de definir como o software deverá funcionar, que é a primeira ideia que vem à cabeça quando se fala de desenvolvimento de software, nós devemos investigar como esse software é utilizado pelo usuário, pelos atores relacionados, por meio de uma visão de caixa preta. O que significa isso? Significa dizer que o nosso sistema vai oferecer um conjunto de funcionalidades a um conjunto específico de usuários. Esse uso, ele é caracterizado por um fluxo de informações e ele ocorre dentro de uma sequência de eventos. No entanto, nós não entraremos no mérito de como essa caixa preta funciona internamente. Daí o motivo pelo qual nós empregamos esse termo de caixa preta, de black box, de a caixa ela não permitir atravessar a luz, né? Tem toda essa abstração aí que já vem de outros contextos. Então, o nosso diagrama de sequência, ele descreve o que o sistema faz, sem explicar como ele o faz. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é melhorar a compreensão do nosso sistema, identificando como se dá o fluxo de eventos que acionam esse sistema, observando
principalmente quais os atores são responsáveis por cada um desses fluxos, quais as funcionalidades que recebem esses fluxos, para que numa etapa posterior nós possamos abrir essa caixa e identificar quais porções de código, ou seja, quais classes e objetos são responsáveis por oferecer cada uma das funcionalidades. Então nós não começamos isso a partir do nada. O processo de desenvolvimento ele segue um conjunto de fases. Anteriormente nós fizemos o quê? Nós fizemos o nosso caso de uso, nós já temos o modelo conceitual, o diagrama de classe, e agora nós vamos elaborar um diagrama de sequência. Então, nós vimos que nos diagramas de caso de uso, os casos de uso sugerem como os atores interagem com o sistema de software. Então, o ator gera eventos, o sistema responde aos eventos. Então, no caso daquela situação do terminal de ponto de vendas, quando o caixa entra com o código do produto de cada um dos itens, a leitura desse código vai representar o registro da compra de cada um desses produtos. Então, nesse caso aí, nós temos um fluxo, né, que parte desse ator que está enviando o código de produto para o sistema. Ele vai fazer isso uma certa quantidade de vezes, dependendo da quantidade de produtos. Depois ele vai disparar um outro evento, partindo do ator, novamente, cliente, do cliente caixa, dependendo da forma de atendimento, e ele vai mandar o quê? O valor do pagamento. Então, em termos gerais, nós podemos afirmar que um diagrama de sequência consiste de uma figura, né, um gráfico, como aí está falando, é um diagrama que mostra para cada um dos casos de uso já obtidos anteriormente, quais eventos os atores geram. Mas isso é feito de uma maneira ordenada. Então, além de dizer quais são os eventos, vai dizer a ordem em que eles estão acontecendo, ou seja, a sequência de eventos. E no caso, a ênfase do diagrama está nos eventos que atravessam a fronteira do sistema entre atores e outros sistemas. Então, no caso, nós temos que observar se o nosso sistema ele tem alguma comunicação com outros sistemas, a fim de que a gente possa, então, enfatizar essa comunicação. Aqui nessa figura, nós, então, observamos que há algo que nós já conhecemos. Nós temos aqui um ator. Então, isso é um diagrama de sequência para o caso de uso, comprar itens.
Então, no caso, para cada caso de uso, nós vamos descrever um diagrama de sequência. Então, aqui nós temos o nosso ator. Aqui nós temos o sistema. Então, o que era que tinha anteriormente? Eu tinha que comprar itens, ficava dentro de uma elipse, e essa elipse ficava dentro de um retângulo, e eu tinha apenas uma linha entre esse ator e aquela elipse. E aí eu colocava um retângulo, colocava comprar itens, colocava uma elipse para, por exemplo, realizar pagamento, atualizar estoque, atualizar produto e assim por diante. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma daquelas elipses lá do diagrama de caso de uso e vou elaborar um diagrama de sequência. Então aqui o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu ator se comunicando com o sistema. O sistema é o quê? É o supermercado, é o terminal de ponto de vendas. Poderia ser aqui um e-commerce de produtos pela internet. Poderia ser um sistema de matrícula de alunos, de controle de alunos, de marcação de consultas em uma clínica médica e assim por diante. Então, o que é que nós temos aqui, não é? Quando a gente fala diagrama de sequência, nós estamos nos referindo a quê? Nós estamos nos referindo à sequência de eventos que ocorrem ao longo do tempo. Então, o tempo começa aqui, na parte superior, e vai aumentando na medida em que você desce. Então, é uma visão contrária ao que nós estamos acostumados. Tá? Então, aqui, na medida em que você desce, o tempo está passando. Então, o primeiro evento que ocorre é esse daqui, entrar item. Então, o usuário, ele está disparando um evento, entrar item. Eu estou nomeando isso de acordo com o meu caso de uso. E aí você tem que recordar, né, aquela narrativa, aquela historinha que você fez. E aí nós tínhamos o caso de uso estendido, onde tínhamos o quê? Nós tínhamos lá uma tabelinha que tinha mais detalhes, não é? Do que o caso de uso resumido. E aí você vai fazer o quê? Lá você então vai, de acordo com a tabela, vai identificar o que é que o seu ator submete aqui para o sistema. Então o que é que o sistema, o usuário faz? O ator, o usuário faz? Ele vai primeiro entrar item, passa duas informações, que é o código de produtos universal, que é aquele código que você tem em cada um dos produtos, e a quantidade. Então, para cada produto, eu tenho um código e a quantidade. Eu poderia colocar o preço aqui, não é? Mas o preço é algo que pertence à base de dados do sistema. O próprio sistema vai aqui, posteriormente, acessar o banco de dados e localizar o preço desse produto. Em seguida, eu tenho o quê? Eu vou fazer isso mais vezes, vou repetir até não ter mais itens, então essa informação está associada a essa operação. Então vou fazer isso enquanto tiver produtos. Em seguida, quando não tiver mais produtos, então o caixa ele finaliza a venda. Quando finaliza a venda, então vai fazer o registro do pagamento. E aí é entrada o valor
da quantia de pagamento, e aí ele vai calcular aqui se tem troco e se tiver ele vai disponibilizar para o usuário. Estou supondo aí que o pagamento está sendo feito mediante o que a gente chama de dinheiro vivo, né? Dinheiro espécie. Mas se for o caso cartão de crédito, se for boleto bancário, isso aí não vai ser feito, né? Então, recapitulando, né? Nós temos aqui um texto que esclarece o controle, a lógica, a iteração. Isso aqui você vai buscar onde? Você vai buscar lá no seu lá no seu caso de uso. Aqui nós temos os diferentes eventos ou operações que são executadas. Novamente, você vai buscar isso lá no caso de uso. E por fim, do outro lado, você tem o sistema. E aí, esse sistema, né, que é uma caixa aí, a qual você não tem acesso à estrutura interna, a como esse controle interno vai acontecer, isso não me importa nesse momento. O que você tem que fazer agora é estabelecer como o usuário utiliza o sistema para que depois a gente possa identificar quem faz o quê. Então, o diagrama de sequência deve ser feito para a sequência típica de eventos do caso de uso em questão. O que significa isso? Significa dizer que o seu foco vai estar sob aquelas situações que ocorrem sem erros, aquelas situações ditas normais, onde você trabalha com sem levar em consideração exceções, erros, falhas ou qualquer coisa desse tipo. Então é o que a gente chama, né, condições normais de temperatura e pressão lá na física, né, a gente fala assim. Então aqui é você imaginando um mundo onde as coisas ocorrem direito. Então aqui você não vai pensar em termos de que o sistema travou, você não vai pensar que deu falha na leitura do código, você não vai pensar que deu problema no cartão do usuário, que não conseguiu ler a senha do usuário ou qualquer coisa desse tipo. Você pensa numa sequência típica de eventos, tudo funcionando direitinho. Tá bom? Então, o que deve ser feito para essas outras situações? Você faz a sequência alternativa. Então, você faz para quando, por exemplo, o tipo de pagamento principal é pagamento em dinheiro, em espécie. Então, você faz o diagrama de sequência tipo para esse, aí depois você faz uma alternativa, utilizando, por exemplo, cartão de crédito. Aí agora você utilizando Pix. Aí você agora pensa nas situações de erro. O que ocorre se der erro no pagamento, se der erro no código. Então, primeiro você pensa numa situação geral, em que tudo dá certo, naquela situação que os usuários mais vão utilizar mesmo, e depois você pensa nos casos específicos e nas situações em que ocorrem problemas. Então, aqui nós temos uma sequência alternativa, onde o usuário ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o pagamento com o cartão de crédito. Repetir até pagamento ser aceito. Então, ele registra o pagamento, o valor da compra, o número do cartão e a senha. Então, veja que aqui eu não estou especificando como é que vai se dar a leitura, só estou dizendo que eu preciso de 2 valores para validar a minha compra.
Um é o número do cartão de crédito e o outro é a senha. Então, como eu falei, o tempo ele ocorre de cima para baixo. A ordem que você coloca esses eventos, por exemplo, aqui entraria, tem primeiro, depois terminar a venda, depois extra pagamento. Isso não é feito de forma aleatória. Você tem que seguir aquele fluxo que foi estabelecido lá no seu caso de uso, lá na sua narrativa, que foi construída com o apoio do seu cliente. Os eventos de sistema podem incluir parâmetros. Então, aqui eu tenho o código do produto, a quantidade, a quantia paga, o número do cartão, a senha. Então eu posso ter operações sem parâmetros e eu posso ter operações com parâmetros. Então, resumindo, como é que a gente constrói um diagrama de sequência? Bom, a primeira coisa é identificar para aquele diagrama de sequência o ator que vai disparar os eventos para o sistema. Em outras palavras, o ator que vai se relacionar com o sistema. Então eu vou ter um ator de um lado, está aqui, e do outro lado eu vou ter o meu sistema. Então eu vou ter um ator e uma linha. Eu vou ter o sistema e uma linha. Em seguida, eu vou, isso aqui eu já falei, né, desenhar uma linha sobre o sistema, como uma caixa preta, retângulo sobre a linha. Então eu não preciso detalhar o meu sistema. E em seguida, eu vou observar no meu documento de caso de uso quais são os eventos que ocorrem. E aí veja a importância de você detalhar e fazer aquela tabela que nós vimos anteriormente, o caso de uso expandido. E aí eu vou olhar qual é a sequência típica de eventos, prestando atenção principalmente nos verbos, né, nas operações realizadas pelos atores e vou então fazendo uma seta para cada uma das operações. Caso seja necessário, isso aí é algo opcional, você pode adicionar controles como esse aqui, ó. Repetir essa operação até não ter mais itens. Repetir essa operação até o pagamento ser aceito. Então esse é um diagrama que é bastante simples. Ele tem uma utilidade, apesar de que ele tem uma utilidade muito grande, porque a gente esmiuça melhor a relação entre os casos de uso e o nosso sistema, o que vai se desdobrar no entendimento melhor de como essas operações elas vão ser implementadas pelo nosso sistema. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, uma aula assim curta, mas que apresenta um conceito bastante importante nos processos de desenvolvimento de software. Então, era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.